Então, pessoal, graça e paz aí oficialmente a todos vocês. Nossa saudação aqui diretamente do Nepal. Eu quero começar a aula de hoje fazendo uma oração, para depois, em seguida, a gente contar a nossa história do plano da salvação para vocês, uma das maneiras como nós contamos, né? Então, vamos lá, vamos orar. Deus e Pai, nós te damos graças por esse momento especial de poder estar aqui com a Cirlei e com os alunos do nosso curso online de Libras, que hoje nós possamos ter um tempo especial na tua presença, de aprendizado, de crescimento e de contemplação com relação às missões mundiais, que o nosso coração, a nossa alma e nossa vida possa ser entregue de fato ao cumprimento do grande ídolo de Cristo. Que o Senhor esteja conosco, que nos abençoe em a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Então, pessoal, um dos métodos de contagem da história do plano da salvação é usando essas 5 pulseiras aí. Como vocês podem ver na mão da garotada e dos adultos, todos que vieram, inclusive aqueles que estavam fazendo a comida lá fora da igreja, todos receberam. Então, a gente utiliza as 5 cores, as 5 pulseiras, nós utilizamos o livro, 100 palavras, nós usamos a história da melancia, que a melancia tem as 5 cores, nós utilizamos o guarda-chuva das cores, nós usamos a bola que fala, que também tem 5 cores, então tem um monte de caminhos que você pode utilizar para contar essa história. Muitas vezes nós conectamos 2 histórias com essa, iniciamos uma introdução com uma história aleatória, e depois nós conectamos, no meio do caminho, a história para, no final, apresentar a Cristo, e convidar as pessoas para receberem a Cristo. Então, de forma bem resumida, quando a gente inicia a contagem da história, nós se apresentamos, e a gente fala para o pessoal, olha, pessoal, nós estamos aqui hoje para contar para vocês uma história que fala sobre Deus e o seu amor por nós. E para contar essa história, nós temos hoje aqui as 5 pulseiras, do nosso projeto chamado Caminho das Cores. Através dessas cores, nós vamos caminhar, no meio de um aprendizado, no meio de um conceito, onde vocês vão aprender algo muito especial. Quando a gente conta no colégio, ou numa praça, um local onde a gente tem os nossos professores, cada professor conta um pedaço da história. Mas aqui a gente está contando um professor só, toda a história, Então, a gente fala para eles sobre a importância deles guardarem essas pulseiras como um presente para lembrar da história, e também para que eles utilizem essa pulseira para compartilhar com outras pessoas, com tios, tias, avós, amiguinhos, pessoas que não puderam vir naquela reunião, a gente incentiva a eles já compartilharem a história, dizendo para eles, se vocês fizeram isso, no final tem um brinde, já para incentivar eles a aceitarem a Cristo, já se tornarem pequenos missionários, ou grandes missionários, se forem adultos no caso. Então, a gente começa pela cor amarela, falando para eles, o que a cor amarela lembra? Daí eles falam flores amarelas, pássaros amarelos, roupas amarelas. Daí eu dou o exemplo da gema do ovo, que é amarela. A gente fala sobre legumes e frutas que são amarelas, e a gente no final conecta. E vocês aqui no Nepal, falando aqui agora do Nepal, quando tem competição aí, que os atletas de vocês vão para uma competição, quando o Nepal tira em primeiro lugar, o que acontece? Recebe uma medalha de ouro. Oh, que legal, igual a nossa cor amarela, a primeira cor aqui da nossa história. Por que eu estou conectando a medalha de ouro com a cor amarela da nossa história? Porque o amarelo na nossa história fala sobre o céu. Sabe por que o amarelo fala sobre o céu? Porque na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, a Bíblia fala, Deus fala, não é eu que estou inventando essa história, é o próprio Deus que ensinou para nós que o céu existe, que o céu é real, que o céu é um lugar maravilhoso, é um lugar perfeito, é um lugar onde não tem mais tristeza, dor, sofrimento, e é um lugar onde Deus habita. É um lugar incrivelmente fantástico, e a Bíblia fala em Apocalipse 21 que esse lugar é tão lindo que até as ruas são de ouro, igual a nossa cor amarela, a primeira cor da história. Ali eles já ficam todos alucinados,
e conectados com a história, porque imagine, meu Deus, o céu, um lugar tão extraordinário, tão maravilhoso, onde até as ruas são de ouro. Daí nesse momento a gente pergunta, você gostaria de morar lá? Porque eu quero ir, imagine um lugar maravilhoso como esse, onde as ruas são de ouro e o próprio Deus vive lá, eu quero ir para lá. E assim a gente conecta eles ali com esse momento, e depois a gente fala para eles. E você sabia que esse Deus que mora nesse lugar perfeito e tão maravilhoso, onde tem as ruas são de ouro, você sabia que Deus ama muito você? Muito, muito, muito? Então, por ele nos amar muito, 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 ele construiu uma casa para cada um de nós. Jesus falou isso para nós lá em João, no capítulo 14, né, quando ele veio aqui na Terra fazer o bem, ensinar as pessoas a andar no caminho da verdade. Ele curou muitas pessoas, ressuscitou outros, mas a principal função dele foi vir nesse mundo para cumprir uma grande missão que Deus tinha colocado para nós. Então, nesse momento, a gente enfatiza para eles a realidade do amor de Deus, do céu, das ruas de ouro, que Deus vive lá e que Ele nos ama muito, e que construiu um local para que cada um de nós venha estar lá. Você pode falar um pouco sobre a criação também, se quiser, da cor amarela, né, que Deus criou todas as coisas e tal, mas a gente procura não estender muito para ser o mais objetivo possível. E daí, quando chega no final dessa parte amarela, a gente fala assim, mas existe um problema. E o problema que existe é representado pela próxima cor, que é a cor escura. Daí a gente pergunta para eles, o que a cor escura representa para vocês? Porque essa cor representa algo que nos impede de morar no céu. Daí eles todos assim, Deus criou um lugar tão perfeito e agora eu não posso ir para lá. Por quê? Por causa da cor escura. O que a cor escura lembra para vocês? Lembra tristeza, lembra escuridão, lembra a morte, e assim por diante. A gente conecta ali um pouco a conversa com eles e depois a gente fala. Pois então, na nossa história, a cor escura representa uma sujeira que nós temos dentro do nosso coração. Que o inimigo, sabe, aquele coisa ruim que mora lá embaixo, ele lançou dentro do nosso coração, né? Quando ele teve aqui, lá nos primórdios, lá em Adão e Eva, ele lançou uma sujeira dentro do nosso coração. E essa sujeira se chama pecado. Aqui a gente apresenta o pecado para eles, né? Falando, explicando para eles da importância de eles saberem que todos nós, desde Adão, somos pecadores. Porque muitas vezes as pessoas não querem reconhecer, inclusive, muito mais a criança, né? Não quer reconhecer que ela é pecadora. Mas nesse momento a gente enfatiza sobre a realidade que nós somos pecadores. Então, nós perguntamos para eles o que é o pecado, daí em cada local, né? Dentro da realidade social de cada grupo, eles falam o que é o pecado, é brigar, matar, prostituir. Cada região que é mais pesada, eles falam pecados mais terríveis, sabe? Então ali a gente fala para eles, pecado é tudo aquilo que a gente vê, fala, sente, faz, que desagrada a Deus. São coisas que nós fazemos que Deus não se agrada, e esse pecado, essa sujeira nos impede de morar no céu. Ali você pode falar mais algumas coisas, explicar sobre isso com eles, por exemplo, perguntar para eles, desobedecer o pai e a mãe é pecado? Essas coisas assim didáticas para você explicar para eles o que é o pecado. Daí nesse momento você pergunta, e agora? Vocês podem estar se perguntando, a gente fala para eles, como é que eu faço para ir morar nesse céu que você falou para mim na cor amarela, se eu sou pecador, se eu tenho essa sujeira no meu coração, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu quero ir para lá, mas não posso, porque essa sujeira me impede. Daí, nesse momento, a gente apresenta a cor vermelha, mostrando para eles a grande e maravilhosa ideia que Deus teve, né? Através da cor vermelha, ele enviou alguém nesse mundo, Deus enviou alguém nesse mundo, você já não fala já na hora, né? Para dar aquela expectativa. Deus enviou alguém nesse mundo para fazer o bem, para ensinar as pessoas o caminho da verdade, né? E essa pessoa veio aqui nesse mundo para resolver o problema do pecado, para que a gente pudesse, então, ter a possibilidade de voltar para o céu. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, que veio aqui no mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele foi pregado numa cruz, ele derramou seu sangue, vermelho, igual à nossa terceira cor, que é a cor vermelha.
E ali a gente faz, geralmente eu faço uma conexão com eles, eu pergunto para eles, quando vocês estão andando de bicicleta, estão andando na rua, cai e se machucam, né? Sangra, não sangra? Desce ali o sangue, dói, muitas vezes tem que fazer curativo, não é mesmo? A gente faz essa conexão ali no momento. Sim, daí cada um conta, tem alguns que até contam alguma historinha, contam um testemunho, daí a gente fala para eles, pois então, Jesus, o Filho de Deus que veio aqui na Terra, ele foi pregado numa cruz. Ele sofreu por nós, ele foi humilhado, ele derramou o próprio sangue dele na cruz, ele morreu por nós para que a gente pudesse ser salvo. E esse foi o caminho que Deus preparou para que a gente pudesse receber o perdão dos nossos pecados, se ter o nosso coração limpo e, por isso, poder ter a oportunidade de morar no céu. Então, nesse momento, a gente enfatiza a importância de que Jesus é o único caminho para que as pessoas possam ser salvas, porque a gente está aqui no meio, por exemplo, falando da Ásia, a gente está no meio do contexto de milhões de deuses, né? Então, é importante a gente enfatizar que somente através de Jesus Cristo nós podemos ser salvos. Então, a gente fala muito sobre o sacrifício da cruz, sobre o sofrimento dele e da importância de ele ter morrido no nosso lugar. Né? Que tem muito essa questão de sacrifício de animais, tem sacrifícios diante de árvore, de pedra, de serpente, de tudo quanto é coisa. Nós fomos numa comunidade lá em Rajamani, no sul da Índia, junto com o pastor Joshua, onde as pessoas ainda sacrificam pessoas para oferecer aos deuses. Uma vez por ano, a comunidade se reúne e uma pessoa se entrega para ser sacrificada. Não dá para acreditar, mas isso ainda acontece. Então, a questão de derramamento de sangue é uma coisa muito comum, né? Claro que de animais de forma mais prioritária, mais primária, mas ainda acontece essas coisas aí no mundo. Né? A gente ficou chocado com isso. Então, é nesse momento que a gente enfatiza muito o sacrifício de Cristo e apresenta ele como único e suficiente Salvador. Daí, após falar sobre essa questão da cor vermelha, a gente chega na cor branca, daí a gente diz para eles, olha, como é que a gente faz, né? As crianças podem se perguntar, as pessoas que estão aqui, como que eu posso fazer para alcançar essa salvação? Jesus fez isso por mim, mas o que eu devo fazer? Essa é a pergunta que você deve falar para eles, né? Mas o que eu devo fazer, então? Se Jesus fez isso por mim, o que eu devo fazer? Daí nós chegamos na cor branca, onde a gente fala para eles sobre a importância deles receberem Jesus Cristo em seu coração como suficiente e único Salvador. Né? Pedindo que ele venha entrar no nosso coração e venha limpar o nosso coração e deixar ele branquinho como a quarta pulseira, como a quarta cor, né? Porque, de certa forma, antes nós estávamos em inimizade, né? Em falta de paz com Deus, por causa que nós éramos pecadores. E através da cor branca, o nosso coração, a nossa vida ficou limpa, e agora nós podemos, de fato, ir morar no céu, né? Nesse lugar maravilhoso representado pela cor amarela. Daí a gente pergunta para eles, e quem aqui gosta de ganhar presente? Porque na cor branca a gente ganha 2 maravilhosos presentes. Eles ficam loucos, né? Eu também gosto de ganhar presente. Eu disse, pois então, na cor branca, através da cor branca, nós recebemos 2 maravilhosos presentes de Deus. Quais que são? Deles querem saber, a gente faz ali um momento para deixá-los em expectativa, a gente diz, Deus nos deu 2 grandes presentes. O primeiro foi o perdão dos nossos pecados, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e o segundo é a possibilidade de agora viver eternamente. Né? Jesus venceu a morte, e porque ele ressuscitou dentre os mortos, nós também temos a mesma esperança de um dia ir morar com ele nesse lugar maravilhoso representado pela cor amarela. Então aqui a gente fala muito sobre a questão desses 2 presentes, enfatizando a realidade do perdão e a realidade da vida eterna para eles. Então aqui você pode trabalhar sobre também essa questão da inimizade com Deus, né? Antes nós estávamos brigados de certa forma com Deus, mas agora Cristo trouxe a paz, né? E também a limpeza do nosso coração, então representados aí pela cor branca, né? E por final, a gente pergunta para eles, tá, mas ainda tem mais uma cor, tem a cor verde, eu já aceitei a Jesus, Jesus morreu por mim, eu decido, não, eu quero realmente receber Cristo como Salvador.
Mas ainda tem a cor verde. O que a cor verde representa? A gente fala para eles, o que o verde lembra para vocês? O verde lembra as árvores, lembra a natureza, tal. A gente conecta, de certa forma, nós também somos uma árvore, né? A gente nasceu, cresce, precisa de vitaminas para crescer, para ficar grande. A gente, assim como uma árvore é plantada, é cuidada e cresce, assim nós também precisamos, de certa forma, do nosso caminho de fé, da nossa caminhada para ir para esse lugar maravilhoso chamado céu, a gente precisa aprender algo mais depois de receber a Jesus como Salvador. É nesse momento que a gente fala para eles que Deus, né, Cristo, o Espírito Santo, deixou duas vitaminas para nós. Assim como a árvore precisa de sol, de chuva, de coisas para ela poder sobreviver, vitaminas, né? Assim nós também precisamos de duas importantes vitaminas para crescer, aprender mais sobre Cristo e nos preparar, através dessa cor, para ir morar nesse lugar maravilhoso chamado céu. Daí a gente fala sobre a vitamina B e a vitamina O, que não é B de banana e nem O de ovo, é B de Bíblia e O de oração. Aqui no contexto que eu conto a história em inglês, daí é B de Bible e P de prayer. É diferente, que eu tenho que usar o B e o P. Não dá para usar o O, que eles não vão entender oração iniciando com O, né? Então, aqui a gente conecta eles com a questão da importância de, depois de receberem a Cristo como Salvador, lerem a Bíblia todos os dias, orarem todos os dias. E onde eles vão aprender isso? Na igreja. Eles precisam ir à igreja, eles precisam procurar os seus pais, seus avós, um pastor, alguém que vai ensinar eles mais sobre a Bíblia, sobre oração e sobre Jesus. Obviamente, se eles fizerem isso, eles vão aprender muito mais sobre Cristo e vão se preparar, vão estar prontos, né, para um dia poder ir para esse lugar maravilhoso que é o céu representado pela cor amarela. A gente fala muito para eles que Deus é um Deus de relacionamento próximo, Deus não é um Deus distante, especialmente aqui, né? Porque aqui o relacionamento é muito frio em alguns países, na Índia não, porque lá o pessoal é muito, muito avivado, muito elétrico, né? Mas aqui, por exemplo, no Nepal, o pessoal é muito frio. Até no contato do olhar, né, quando eles passam na rua, eles não te dão muita importância, porque aqui também tem muito turista, né, no Nepal. Então, um turista aqui não é novidade, mas eles aqui são um pouco mais frios, então é importante a gente falar para eles sobre que Deus, ele quer estar perto de nós, é um Deus de relacionamento e quer que um dia a gente venha morar com ele no céu. Então, de certa forma, essa é a história. No final, a gente aproveita o momento para convidar todos para receberem a Cristo como Salvador. A gente pergunta primeiro quem quer receber. Na grande maioria, quase todos levantam a mão e ali a gente faz a oração de confissão de fé, né? Representado pela palavra de Deus em Romanos capítulo 10, né? A gente faz a oração da confissão, porque a Bíblia nos ensina que para a gente receber a Cristo como Salvador, nós devemos confessar com a nossa boca, nós devemos orar, nós devemos falar que nós estamos recebendo Ele como Salvador, para proclamar essa verdade e crer em nosso coração, que Deus enviou Cristo para morrer por nós, mas que o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a maior mensagem do Evangelho, né? Que precisamos confessar a Cristo e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque nós não pregamos o Evangelho de um Cristo que está na sepultura, que está pendurado no crucifixo, mas de um Cristo que ressuscitou, ascendeu ao céu e hoje está esperando o Pai, né, da ordem para poder vir nos buscar. Então, essa é a nossa história. Na grande maioria das vezes, muita gente recebe a Cristo, então é uma grande oportunidade que a gente tem para poder pregar o Evangelho em qualquer lugar, seja debaixo de uma árvore, na beirada de uma estrada, numa praça, dentro de um colégio, na igreja, seja onde for. Nós, geralmente, quando é um contexto de pessoas não cristãs, nós não usamos igreja, porque se a gente convidar a comunidade para vir à igreja, eles não vêm. Mas se você utilizar uma praça, se você utilizar um colégio, um centro comunitário, é um local coberto, aí seja onde for, dá muito mais resultado que vem os pais, vem os tios, vem os avós, vem as crianças, vem até gente que você não imagina vem para ouvir o evangelho. Então, eu acredito que uma das funções da igreja é sair das quatro paredes, e por isso que nós desenvolvemos esse projeto
Nosso local não é ficar dentro da igreja, ficar só recebendo e engordando, mas oferecer ao mundo a mensagem verdadeira do Evangelho. Eu acredito que através de algo simples, didático e lúdico, a gente consegue fazer isso de forma muito impactante e prática e objetiva, né? Então, que Deus abençoe vocês. Eu passo agora para teachers. Nossa, ele fez uma pregação. Os alunos já ficaram assim, ó, ai, meu Deus! Né? Mas o nosso, ó, nós usamos bem mais resumido, então, para que, geralmente, usando ou o colar, ou usando a pulseirinha, às vezes a gente é de um em um, né? E às vezes o que já chega um do lado, aí já quer a pulseirinha também, calma, primeiro deixa eu contar a história aqui, e aí você vai trocando essas informações. Então, como vocês não conseguiram fazer a atividade de uma forma bem... Nós vamos fazer agora. Então, assim, como é que eu faço a apresentação? Ou eu faço com o colar, eu gosto mais do colar quando eu vou apresentar em Libras, porque eu tenho que usar as mãos. Ai, obrigado, Marcelo. Então, eu prefiro o colar, mas, às vezes, a pulseira, ela também cria uma interação, porque eu pego na mão da pessoa, mostro a cor, então ela vai ajudando e participando também. Então, como eu começo? Eu chego para a pessoa e digo, eu posso te dar um presente? Posso te dar um presente? É como se eu fizesse o sinal de lacinho, né? Posso te dar um presente? Até agora, 2 pessoas disseram não, não quero. As outras, não. E já, posso levar para minha tia, posso levar para o meu irmão, posso levar para o meu amigo, então já vai multiplicando. Então, assim, posso te dar um presente? Aí, ou coloca a pulseira ou coloca o colar. Aí eu aviso, fazer em Libras. Entenderam? Entenderam a frase que eu fiz? Eu posso te dar um presente? Aí a pessoa aceitou. Aí eu disse assim, só que essa pulseira ou esse colar, dependendo do presente que eu dou, ela tem uma história muito bonita, uma história linda. A história do plano de salvação. Plano, ou pode ser aqui, plano de salvação. Aí eu começo a explicar. Aí, assim, Deus criou um céu maravilhoso, um lugar perfeito. Tudo é lindo, lá não tem sofrimento, lá não tem tristeza, tudo é maravilhoso. E o significado da primeira cor. Que cor é essa? Amarela. Mas o céu não é azul? Aí a pessoa, mas esse céu aqui é maravilhoso porque ele é muito superior. É que Deus criou tudo perfeito. Lá nesse céu, as ruas são de ouro. Valor igual nós aqui? Não, lá
O ouro é para pisar em cima, é uma rua, porque lá o ouro valor não tem. E Deus quer que nós possamos estar morando com Ele. Mas, aí eu posso usar inimigo ou eu posso usar diabo. Jogou uma sujeira no nosso coração, sujeira, e essa sujeira é igual pecado. Aí, o que é pecado? Aí tem assim, tudo que nos afasta de Deus, tudo que não agrada a Deus, coisas que eu falo, coisas que eu penso, coisas que eu faço ou não faço nada. Então, é pecado. Por isso, o significado da cor escura. Essa cor aqui. Como a sujeira, o pecado que nos separa de Deus. Por isso, nós não podemos entrar no céu. E agora? Fazer o quê? Calma, Deus planejou perfeito, lindo, maravilhoso. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, na cruz morrer, no meu lugar, me substituiu, né? Então, ele derramou sangue. Por isso, o significado da cor. Que cor é essa? É cor vermelha. Então, o sangue, ele purifica, ele perdoa e ele nos salva. E agora que Jesus entrou no meu coração, eu me converti, todo o passado foi apagado. E agora eu tenho uma nova pessoa, uma nova vida transformada. Eu posso usar vários sinais com os significados de limpeza, de perdão. Então, agora, o meu coração, ele fica igual a esta cor. Que cor? Que cor? A cor branca. Lembra o quê? Lembra pureza, limpeza. Então, comparando, você veste uma roupa branca, aí você toma cuidado, né? Porque não pode sujar. Qualquer coisinha bem pequenininha logo aparece. Então, você vai tomar cuidado. E com a cor branca, nós ganhamos 2 presentes. 2. O perdão dos pecados e a vida eterna, ou eterna. Posso usar esses 2 sinais. Mas agora, eu quero ir morar no céu. Como? Então, esse corpo, ele não entra no céu. Então, precisa ser transformado. Ou eu vou morrer, ou eu vou esperar Jesus voltar, me resgatar e me levar para o céu. Mas eu vou esperar e ficar parado? Não. Agora o significado da cor verde. Cor verde. Lembra o quê? Lembra a floresta, né? Então, comparando a nossa vida com uma sementinha.
que ela vai crescendo, crescendo, até se transformar numa árvore com muitas flores e com muitos frutos também. Ou eu posso usar aqui flores e frutos também. Então, eu preciso de 2 vitaminas. A primeira, vitamina B, e a seguinte, O, B, de Bíblia, e O, de oração, comparando a uma planta que precisa de cuidado. Então, Jesus vai cuidar da minha vida até ou eu vou morrer ou eu vou ser arrebatada. Agora que você conhece a história dessa, ou da pulseirinha, você conhece a história, você aceita Jesus, então vai ser transformado. E aí, então, posso orar por você? Aleluia! Palavra-chave, plano de salvação. Alguma pergunta? Vocês entenderam? Agora vocês conseguem fazer a tradução? Por isso que é muito importante ter um instrumento, ou uma pulseirinha, ou o livro também, o livro sem palavras, né? O livro palavra não tem. Pode também. Então, tem várias formas. Tem o caminho das cores, também tem, né, o livretinho, que, em nome de Jesus, nós vamos ter a história em quadrinho também. Alguma pergunta, vocês, a opinião de vocês entenderam? E vocês agora não entenderam? Não, deu para entender sim, professora. Deu para entender direitinho. O problema é o vocabulário, que é escasso, e a fluência, que é escassa para fazer. Mas a senhora fazendo desse jeito aí parece até fácil, professora, mas vai fazer para ver a dificuldade que dá. Ó, por isso que é o treinamento. Então, já tem pessoas que começaram. Então, assim, eu tenho várias formas de contar. Eu posso utilizar do presente, eu posso te contar uma história. Então, quais são os sinais que vocês vão precisar? O principal são 5 cores. O significado de cada cor. Então, amarelo, escuro, vermelho, branco e verde. Então, são 5 cores. 5. Então, você vai falar o significado de cada um. Primeiro é o céu, mas aí, para fazer com que a pessoa entre na história, mas aí o céu não é azul? Azul. Aí a pessoa, pois é, não, mas esse céu é um lugar tão maravilhoso, ele é muito superior. Então, lá, as ruas são de ouro. Por isso, a cor amarela. Ou você pode fazer pergunta, o que a cor amarela lembra? Fala, Alessandra. Microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Eu entrei agora. Estou ouvindo, mas depois eu pergunto para ti, é mais para. Eu ia fazer uma pergunta desse sinal que tu faz, porque às vezes, quando eles estão louvando, eles fazem esse sinal. Qual é o significado? Qual sinal? Assim, eles fazem assim. O 5, como se fosse um 5, né? Como se fosse o 5, né? 5? É um sinal que eles fazem assim, é como, sei lá, algum questionamento,
Ah, não. Então, é um ponto de interrogação, é uma dúvida. Não, é assim, quando o sinal ele faz assim, aqui. Olha, Não é sabe? aspas, não, Alessandra? Pode ser, não sei, porque no louvor, sabe? Aí no louvor, tipo. Então, às vezes fala o título do louvor, quando eles falam o título do louvor, eles colocam. ou Ou quando assim, falam um nome especial em alguma coisa, eles botam assim, No louvor, sabe? Aí a gente que não entende muito fica se perguntando. Não, não é nome, não é. Como se fosse o 5 mesmo, sabe? Essa configuração de sinal. uma coisa, vocês estão muito preocupados com o sinal. Vocês têm que entender o conceito do sinal e o significado. Porque muitas vezes eu vou usar um classificador que eu digo, mas que sinal é esse? Porque dependendo do objeto, por exemplo, se for o caminhar de uma pessoa, eu posso usar esse aqui também, de duas pessoas. Eu posso, quando eu uso isso aqui, que Deus, ele está me conduzindo, mas eu posso usar esse conduzir aqui. Então, vocês estão muito preocupados com o sinal. O sinal, ele tem que trazer o conceito. O surdo precisa entender, porque às vezes, principalmente no louvor, ele vai ter as frases, e aí você vai estar fazendo uma sinalização, aí ele vai dizer assim, mas não tá combinando, porque é o significado, é o conceito do sinal. Isso que é muito mais importante. Por exemplo, quando eu digo assim, o que é pecado? O que é pecado? É tudo que nos separa de Deus. Mas também pode dizer assim, é tudo que não agrada a Deus. Então, sujeira também, né, combina com pecado. Esse sinal aqui de combinar, eu posso usar como, né? Então, tem que ver qual é o significado da frase. Então, eu acho assim, vocês estão muito preocupados com o sinal. Muitas vezes, quem está fazendo o ministro de louvor, ele tá se expressando, ele está usando de uma outra forma que mas não tem nada a ver com aquilo que tá na frase, mas é o significado. Ok. Tá. Gente, eu fico aqui meio perdida nessa. Agora deu. Então, Alessandra, não te preocupa muito com o sinal. Qual era a frase que ele estava. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que olhar para a sinalização da frase, porque muitas vezes ela vai mudar, ela vai ter. A frase no português é assim, mas na Libras ela faz isso aqui. Primeiro eu vou falar isso aqui, para depois falar isso aqui. Aí, se tu ficar ligada no sinal, tu não vai entender. Então, tem que ver qual é a frase. O que ele estava querendo dizer? Nome. Ele está falando o Senhor? Ou era qual o tema? Tem uns que usam assim, mas esse aqui fica muito parecido com um parênteses. Então, eu vou fazer um parênteses, eu vou dar uma explicação aqui. No louvor, eu não tenho tempo de dar explicação. Numa pregação, se é uma leitura da Bíblia, eu vou seguir ali, porque depois eu sei que o pastor ele vai fazer uma explicação, ele vai fazer uma contextualização. Então, assim, a gente tem que se preocupar com tradução, não com sinais, que muitas vezes eu posso fazer uma sinalização que o surdo não vai entender. Mas se eu usar um classificador e usar uma expressão, vai ser muito mais significativo do que sinal. Daniele? Oi.
A hora que você fez sangue, parecia que, sem ser o sangue de Cristo caindo, mas sangue, como que é sangue? Sangue é isso aqui. Então, aí a minha preocupação em relação Você ao pode sinal... ver aqui, ó, Tá. vermelho, mas esse aqui ele é mais expressivo do sangue, porque na crucificação o sangue derramou. Eu posso usar aqui e posso usar aqui. É como se tivesse... Está vendo que é o significado, é o conceito do sinal. Porque sangue é isso aqui. Pode ser isso aqui também. Tem gente que usa só sangue e usa só... Você pôs aqui, eu achei estranho. Porque eu falei assim, ó, o meu medo é isso, a pessoa que estiver me vendo não entender. Porque aqui, ó, lembra muito com o vermelho, né? O vermelho eu aprendi aqui no queixo. Eu vi você passando mais na boca. Então, assim, será que a pessoa vai entender o que eu estou falando? Porque, assim, eu sei que a posição faz a diferença. Que nem, pode ser o 5, pode ser a cobra, pode ser o pensar. Então, dependendo... Né? Uma boa lembrança, a cobra. Né? E aí eu tenho medo, assim, da pessoa não entender o que eu estou fazendo se eu não fizer o sinal correto. Gente, essa preocupação a gente não tem. Porque, por exemplo, esse sangue aqui era muito utilizado pelo pessoal lá nos jogos, o pessoal do Paraguai, para nós, Paraguai. E também um outro, eu não lembro lá se foi no México, mas eles usavam esse aqui, o sangue, o vermelho. Então, tem muitos que usam aqui. Então, como nós estamos falando do plano de salvação, eu não vou... Porque isso aqui é biologia, né? Esse sangue aqui é biologia. Agora, esse sangue derramado aqui, ele é mais caracterizado, ele traz uma imagem dessa, né, desse furar os cravos, né, e derramar esse sangue. Então, aí, o que a gente tem que estar se preocupando é com o conceito. E, às vezes, por causa do conceito, o surdo que não conhecia o sinal, ele entende. Às vezes, assim, Abraão, ele pode não conhecer esse sinal, porque ele usa esse aqui. Mas ele já vai entender que esse aqui é quando o anjo, né? Quando Abraão vai sacrificar Isaac, aí ele segura aqui. Acredito que pode conectar tudo... não deu para ler a frase. Levanta a mão e liga o microfone, que hoje a Daniela não está aqui, então não precisamos sinalizar. Silei, eu acredito que a preocupação da Daniele é interessante. Eu acredito que pode se conectar todas essas questões, tanto a cor vermelha de fato, que é o significado da cor, como esses outros 2, 3 sinais que você falou, para ampliar a possibilidade de entendimento. Né? Exatamente. Porque tem muita gente que fala que o vermelho também representa o amor. Né? Então, porque o nosso coração... Quando a gente faz o coraçãozinho, o desenho, ele é vermelho. Embora aí tem muitos emojis que o coração tem várias cores, mas, na verdade, né, nós não temos sangue azul, nós temos sangue vermelho. Então, o vermelho também lembra o amor, uma paixão. Né? Então, é representado porque é uma cor forte, é uma cor vibrante. Então, a gente pode ir mexendo... E porque a gente vai lançando perguntas, porque, por exemplo, nós fomos apresentar o plano para pessoas da Venezuela, da Colômbia, do Peru. As cores, para eles, eram outros sinais. Então, o que a gente fazia? Mostrava aqui como é que é essa cor. Então, tem o escuro, que era aqui, que eu não faço a mínima ideia por quê. O yellow, que é o amarelo, né? Então... Tem a outro que ele era aqui assim. Então, eu já nem lembro mais, eram muitos sinais, porque a gente fazia isso, a gente trocava,
Por quê? Eles não sabiam língua de sinais internacionais e nem Libras. Como que se não tivesse o intérprete do país, a gente fazia ali um verdadeiro teatro, né? Mas para se fazer entender, e a gente percebia os olhinhos vibrantes, assim, pessoas que choravam, pessoas que se quebrantavam naquele momento. E tem uma criança que ela não quis o pirulito. Aí eu falei, posso dar um presente? Aí eu descobri que ela era ouvida. Aí eu disse, agora tu vai contar para tua mãe. Aí eu dei uma pulseirinha para ela. Aí agora tu vai contar para o teu pai. Aí ela já foi contando para todos os surdos ali em volta, porque alguns ela conhecia, outros não, ela já evangelizou ali uns 5 ou 6. Então, assim, já ia multiplicando. E assim, e é uma criança que ainda não tem uma estrutura da língua, nem do português e nem da Libras, de uma forma completa, né? Ela tem criança de 6 anos. Mas, assim, os olhinhos dos pais, a gente percebeu, né? Foi lindo aquilo que aconteceu. E aí o Espírito Santo faz o resto, né? Exatamente, exatamente. Nossa, teve a gerente lá de um restaurante que disse, posso te dar um presente? Quando eu entreguei para ela, os olhinhos delas assim arregalaram, e aí comecei a contar, eu disse, ai, não chora, porque senão eu vou chorar também. Ela já estava chorando. Aí eu disse assim, nossa, que coisa linda, eu nunca tinha escutado desta forma. E eu sou cristã, mas eu não conhecia essa forma de apresentar Jesus. E teve uma que aconteceu com os meus colegas, né? Que eles foram apresentar e eles perguntaram, posso te dar um presente? A pessoa disse, não. Aí ele disse, mas então eu posso te contar uma história? Aí eles começaram a contar a história, eu disse, não quero saber de religião. Aí ela disse, não, a gente não vai falar de religião. Eu fui apresentado o plano. Não, por favor, me dá essa pulseirinha. E eu nunca ouvi falar de Jesus dessa forma. Então, assim, surpresas que a gente teve também, né? Foi uma experiência fantástica, mas, assim, aprendemos muita coisa, aprendemos muitos sinais. O pessoal do Rio Grande do Sul usa sinais um pouquinho diferente do nosso contexto. O verde, já esqueci como é que é lá. Eu disse assim, não, vamos voltar para o nosso métier aqui, aquele que a gente já está acostumado. Então, esse verde aqui. Tem outras formas, né? Tem gente que já bota o vermelho mais aqui assim, mas o vermelho está bem aqui por causa dos lábios, né? Aqui não tem vermelho, mas aí quando a gente usa aqui também a aveia, né? A aveia vermelha, que seria o contexto de vermelho. Mais alguma pergunta? Quero ver vocês montar o plano agora. Gente, que silêncio foi esse? Gente, por favor. Mais alguma pergunta? Então, está tudo ok. Vocês viram o plano de salvação que eu gravei? Vocês perceberam que tem uns 3 ou 4 erros? Ninguém percebeu? Não percebi. A questão é a seguinte. Se eu fosse gravar só em Libras, seria mais simples. Mas aí eu resolvi fazer também, aí eu gravei o áudio. Só que tem horas que os tempos não vão certo, então tem horas que faltou a cor, tem horas que eu já dei o significado, esqueci da cor, então ficou faltando algumas coisas, mas ali tem um modelo também. E eles assim, aproveitem para corrigir. Professora, você esqueceu tal coisa. Bota lá um comentáriozinho, né? Diz assim, esqueceu. Porque isso vai enriquecendo a gente,
que a gente vai trocando essas experiências, né? Mais alguma pergunta? Gente, você agora pode, então vou, ó. Ninguém vai falar nada? Então vamos falar do Noite Feliz? Ok. Então, ó, parabéns para a Andressa. Agora, que tem uma amiga minha, Andressa, que ao final é aqui. Eu é aqui, né, Andressa? A Andressa fez a gravação do Noite Feliz. Gente, eu chorei. Ficou lindo. Então, ó, a Shellen também fez, ficou muito legal. Eu disse, gente, que coisa boa quando a gente vai vendo as pessoas já estão se multiplicando, né? Pode falar, Marcelo. Não, eu só fiz um sinalzinho emotion. Diz assim, parabéns, né? Parabéns. Ó, foi muito legal. E algumas coisinhas que eu não consigo lembrar de tudo, mas eu, assim, quando vocês forem gravar, acho que foi a Maria, que ela estava cantando junto. Gente, eu não consigo fazer as duas coisas. Se eu cantar, eu não sinalizo, porque o meu cérebro, ele não comporta as duas línguas diferentes, porque muitas vezes você tem que trocar a ordem, né? Mas, olha, eu achei muito legal, porque é verdade, é costume. Então, se você não canta, você tem mais possibilidade de usar as expressões. Mas você pode, claro, dar um reforço, né? Noite feliz. Você pode também, feliz noite, ou feliz noite. Você pode, ou noite de paz, né? Paz, noite. O que é feliz? Tem o alegria, tem o feliz, tem o maravilhoso. Então, você pode usar outros sinais também quando a música vai se repetindo. O ideal é que a primeira estrofe, quando você sinaliza, você use os sinais próprios. Aí depois você pode ir criando novos sinais. Noite feliz, noite feliz, noite feliz. Oh, Senhor. Aí eu não consigo fazer, né? O Senhor. Nossa, como é que você fez, Andressa? Ficou lindo. Isso? Hum. Assim, ó, ela já botou o coraçãozinho aqui, ó. Então, isso ficou muito legal também. Deus de amor, né? Porque as palavras dizem assim, oh, Senhor. Como esse ó de expressão, ó, eu posso usar, né? Eu posso fazer o de estou maravilhado, né? Ou ela já veio o coraçãozinho aqui, né? O pobrezinho, teve gente que fez assim, eu não entendo onde é que descobriram esse sinal, mas o pobre é assim. Só que Jesus não é pobre, ele no sentido de simples, né? Humilde. Aí você pode usar esse humilde aqui, ou esse nasceu em Belém.
Belém é para baixo, a estrela, né? A estrela, ela está em cima, ela vem para baixo. Teve alguém que botou para cima. Não, Belém vem para baixo. Ou ele pode pegar aqui também, né? O mesmo significado de Belém. Se a música permite, você pode botar. Pode fazer também. Quão afável é o teu, assim. A vontade tua, né? Querer nascer humano, ou nosso irmão, igual a nós. Ou aqui também, esse irmão aqui, ou esse irmão aqui. Fala, Alessandra. Alessandra? Oi, tá me ouvindo? Agora fez eu lembrar um sinal que eu quero entender. Que tem pessoas que ensinam um sinal e depois ensinam outro sinal, né? Desculpa, aí, não consegui entender, está falhando a tua fala. Tem pessoas que fazem vários, né? Uhum. Sinais. Tipo, como é? Ou então, como é? Esse é como, quando é uma questão de fazer, né, de método, ou uma pergunta como, ou como de igual, né? Igual, parecido. Como é no céu, aí tem esse sinal, e tem algum assim, né? Como é na terra, como no céu, entendeu? De igual, de igual. Pode ser, esse pode ser o igual, né? Ou também. Assim, ou então, né? Isso. Ok? Fala, Andressa. O microfone. Não, eu só ia falar para ela que é porque aí a gente fica pensando no como é, não é essa tradução, né? É igual. Então, na terra, no céu é igual, é isso que eles fazem, faz assim, ou faz assim. Só que na letra no português, vem como na terra, como no céu. E aí a gente fica achando que isso daqui, ou isso daqui, significa como é, mas não é, a gente precisa de trocar, né? Exatamente. Eu disse assim, é o conceito do sinal. Porque o como pode ser esse aqui, né? Ou fiz como mulher. Então, eu mulher. Aí eu posso usar esse aqui. Ou igual. Eu posso usar também. Nesse caso aqui, na terra e também no céu, ou posso inverter, né? Na terra, céu também. Posso usar também. Ou posso usar o igual, eu posso usar esse igual aqui. A terra e o céu igual. Pode falar. É um louvor, sabe? A gente fala, como na terra, como no céu. Aí a minha professora faz assim, e outra menina que eu vejo no vídeo, ela faz assim. Então, por isso que eu quero saber esses dois sinais, né? É o significado. Se eu quero dizer que esse como é de igual, eu posso usar eu posso colocar as duas coisas,
Ó, eu e você, ó, somos iguais. Eu e você, iguais. Igual. Ou eu posso usar na terra, no céu, igual. Eu posso usar o igual aqui também. Mas eu deixar mais claro, porque, olha, claro, claro. É óbvio. Porque aqui também é claro. É, esse aqui é de que assim, é óbvio, claro. Mas esse claro aqui é de claridade. Então, ó, o conceito do sinal é diferente. Aí você faz uma pergunta e eu te respondo. Claro, sim. Mas se faz uma pergunta e eu te respondo, claro, faz assim, clareou o quê? Aí vai ficar na dúvida. Porque esse é o escuro e o claro. E pode fazer o claro assim. Pode fazer o claro assim. Assim? Claro? De luz. Uhum. Vai depender muito do contexto para te usar a luz. A luz de Deus. Pode aqui também, né? De iluminar, pode estar aqui. A escuridão, a luz. E o deserto? E o deserto é assim, né? O deserto é assim, né? Pode usar o vazio, tu pode usar a terra seca, e aí tu usar bem, fazer bem a expressão aqui, né? Ou vazio, né? Ou Mais algum sinal da noite feliz? A manjedoura. A manjedoura é assim. Cuidado para não fazer confusão, confusão com caminhão. Então, é aqui assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro mais uma palavra que eu achei. E, Andressa, você falou que tinha trocado um sinal, eu não percebi. Qual foi? Foi o sinal de Noite Feliz, porque na versão que eu fiz, é Noite Feliz todos os três. Uhum. E aí, no final, que a música canta Noite Feliz, eu fiz Noite de Paz, porque no coral da igreja a gente cantava Noite de Paz. Mas, professora, eu acho que o pior que eu fiz, além de balançar a manjedoura, foi na hora que os anjos anunciam a chegada de Deus. Os anjos anunciam a chegada, né? Aí eu peguei Deus aqui embaixo, subi ele lá no céu, depois voltei com ele para cá, aí não tem condição não, professor? Não, mas aí não teria problema, porque, na realidade, os surdos usam muito esse sinal de quando Jesus veio ao mundo. É como se o Deus deixasse os céus, a sua glória, e nele viesse. Aí, agora, chegada, cheguei. Mas pode ser o nascimento, né? Ele pode ter vindo realmente, e ele aí pode usar o Jesus nasceu, né? Ou o Jesus nasceu. Ou já pega os dois e faz um só, ele nasceu. Mas por isso que ficou claro, porque veio aqui, tem alguém que fez assim. Eu disse, não, isso aqui é fofinho. O anjo, ele é aqui, ele toca os ombros, né? Os anjos, ele pode anunciar, ou ele pode usar a Libras. Posso também fazer. Os anjos, eles cantaram, eles louvaram. Então, são sinais que eu posso usar para ficar mais rico de detalhes.
Assim, mas por isso que eu não percebi. Eu digo, por que ela está falando do erro? Eu não cheguei a perceber. Então, eu acho que muitas vezes a tua expressão é tão forte que a sinalização fica para segundo plano. Então, isso é maravilhoso no louvor. Porque assim, quando eu estou me expressando, muitas vezes eu estou usando aquilo que está... e vocês já perceberam que ministro de louvor, ele também muda a música? Tem hora que ele usa alguma coisa ali, ele ministra junto com o Beck está cantando, mas o ministro ele está usando. Então, assim, então, nós podemos fazer isso também. Porque o louvor não é só uma interpretação, é fazer com que o surdo perceba a importância de louvar a Deus, o quanto isso nos faz bem, porque isso agrada a Deus. Então, essa recíproca aqui, ela é maravilhosa. Pode falar? Isso, professora, é mesmo só com a experiência. Porque a minha preocupação depois, quando eu assisti foi mesmo deixar o surdo confuso, por causa do tanto que eu passeei com Deus, do tanto que eu balancei a manjedoura, quase derrubei o bebê. Aí eu falei, acho que não precisa disso tudo, né? Não, eu achei fantástico aquele, colocando Jesus aqui assim, e tu continuou fazendo a paz, olha, eu achei isso fantástico. Porque eu não sabia como fazer dormir, professora. Então, ficou maravilhoso. Assim, muitas vezes, não é o sinal que é importante, é o significado que você está dando. Você usou um classificador, eu achei fantástico. Eu digo, gente, olha só, o Espírito Santo, né? Já veio ali, ela já foi conversando com o bebê ali, falando dele, que ele está dormindo. Mas olha só, olha a diferença. Jesus dormindo e o bebê dormindo. Eu nem precisa, ele está numa paz, ele está numa tranquilidade ali. Olha, eu achei fantástico. Eu disse, isso aí. Gente, quem mais fez... que quer uma sugestão? Fala, Tatiana. Eu não tenho muita noção. Eu fiz o que deu, morrendo de vergonha. Gente... Eu acho que eu derrubei Jesus também, porque eu aprendi que manjedoura era assim. Peraí, deixa eu tirar o teu nominho daqui, que eu não vi o que você fez. O que fez da manjedoura? Como é que fez? Não, eu não fiz assim, eu aprendi que era assim. Gente, então, estou vendo essa preocupação, porque a manjedoura, ela realmente, né, são lenhas aqui, são madeiras, né, trançada, inclusive tem algumas até que fecham e que abrem. Então, é nesse sentido aqui. Eu fiz... Só não pode fazer confusão com o caminhão, né? Então, é uma configuração parecida, mas não é a mesma. Mas aqui, né? Então, eu não consigo fazer com tanta tranquilidade, usa menos aqui, só o fato de mostrar que tem aquela madeirinha que são os pezinhos, e ali onde tem a parte que ficaria o feno, né? E ali onde foi colocado os panos, Jesus entre os panos. Então, assim, é uma forma de representar, você pode usar classificadores. Eu não sei o sinal disso, usa um classificador. Agora, eu não sei eu não conheço a palavra. Aí você faz a digitalização. Eu soube, mas que palavra é essa? Não sei, depois eu te explico, vamos pesquisar. Também não sei. Assim, também a gente não sabe tudo, né? Então, quais são as estratégias para a gente não ficar?
Eu, por exemplo, quando estou fazendo louvor, automaticamente eu fecho os meus olhos, porque na nossa igreja, os surdos, eles nos copiam. E isso me deixa um pouco angustiada, porque eu estou vendo as pessoas me copiando, e às vezes a expressão deles é tão linda, aí o que acontece? Eu fecho o meu olho, aí eu não vejo. Para mim, eu fico assim, sou eu e Deus aqui, nós estamos aqui conversando. Agora, se o surdo está entendendo ou não, ele vai perguntar depois. Porque aí tem muitos assim, não, mas a frase diz isso. Como outros assim, não, porque lá está escrito real. Não, esse real aqui é a moeda. Mas essa realidade aqui, essa verdade, é outro sinal. Não, então, a palavra tem significados diferentes, assim como os sinais, eles também têm significados diferentes. Vai depender do contexto, para eu entender o que significa o sábado e a laranja. Mais alguma pergunta? Gente, vocês estão tão quietinhos hoje. O que aconteceu? Estão sentindo falta da Daniele? É? Fala, Alessandra. Não, eu tô falando que eu estou cansada e com sono. Desculpa. Acho que, não sei se é a tua internet, mas fica tudo cortado. Quando devemos trocar a frase... Ai, eu não peguei ali não consegui ler. Quando devemos trocar a frase que faz sentido ao surdo? Mudar a frase, porque muitas vezes você faz o inverso, é isso? É uma negativa, você faz a positiva, ou é uma positiva, você faz a negativa. Você falou que, de repente, a letra da música dá de um jeito, e aí você troca, sim. que traz mais sentido ao surdo. Quando que eu devo fazer isso? Quando eu vou dar significado para aquela frase. Por exemplo, por isso que, graças a Deus, a gente recebe o repertório antes. Então, a gente tem condições de pesquisar no YouTube, a gente pesquisa formas de fazer. Por isso, quando me perguntaram quem você segue, eu digo, eu não sigo ninguém, eu sigo todos. Então, eu vou vendo vários. Gostei dessa sinalização aqui. Eu gostei mais desse aqui. Então, eu não faço cópia. Mais uma coisa que eu queria, uma dica para vocês. Não se preocupem tanto em copiar. Absorva o significado, porque vai ficar mais fácil na hora de você sinalizar. Se você esquecer o sinal que a pessoa usou, aí você vai ter a possibilidade de trocar, de fazer uma outra sinalização que tenha o mesmo significado. Pois não, Alessandra? Eu tenho um louvor que eu fiz, mas eu com certeza eu errei, porque é rápido, vários sinais, né? Aí ela fazia a força, quando a força de Deus e a tua acabar. E a força é assim, né? A tua fala está tão cortada que eu não estou conseguindo entender. Força. Força. Porque é de Deus, né? A força de Deus. Quando a tua acabar, né? E o que você pode fazer aqui, você pode olhar para fazer a força e olhar para cima. Você nem precisaria usar Deus, mas você pode, criar um foco para ele. É dele, ele que é forte, eu sou fraca. Deus me ajuda e a minha fraqueza se transforma em força. Mas é por causa de Deus. Merecimento eu não tenho.
Eu não posso, capacidade não tenho. Então, olha só quantas formas você pode utilizar. Ele me ajuda, ele me capacita, aí a minha fraqueza se transforma em força por causa dele. É ele que me dá. Eu sozinha não consigo. Mas Deus junto comigo, eu consigo. Eu sou capaz. Desculpa, deixa eu colocar para carregar aqui, que já se foi a bateria. Ok. Tá, vocês entenderam? Legal. Fala, Alessandra. Desculpa. Andressa. Esse outro sinal que você fez aí, Alessandra, não é fim, acabar não, é para sempre, viu? Esse aqui? Para sempre. Sim, professora, esse é para sempre. É porque ela traduziu como a força acabar. E não é para sempre, né, que está ali. Exatamente. É justamente o contrário. É o contrário. Eu quero que Deus me dê força para continuar. É sempre. Mas fim, acabar, nunca. Por favor, Jesus, me ajuda. Ok, agora, Tatiana. Se a aluna apresentar essa que te emocionou, passa para a gente. Gente, está lá no YouTube, no Facebook, ela já me autorizou, já. Ah, tá, eu não vi, perdão, eu vou olhar. Eu acho que já está no grupo também. Sim, foi colocado no grupo também, Silei. Ó, viu? Ok, obrigada. Imagina. Gente, mais alguma questão? Então, podemos encerrar a nossa aula agora, principalmente porque o Marcelo está de madrugada lá. Que horas são aí, Marcelo? 4h45. Jesus. E proposta para a aula que vem, o que nós podemos fazer? E outra pergunta, vamos fazer aula no mês de dezembro e finalizar no dia 12 ou no dia 5? A próxima seria dia 5. Porque agora vem muito ensaio de cantata, vem muita coisa, formatura, e as aulas vão ficar complicadas. O que vocês decidem? Alessandra? Eu não estou fazendo nenhum trabalho, né, porque eu estou fazendo um curso na segunda, estou fazendo um curso contigo, vai ter minha formatura, aí tem coisas da minha igreja também, então, se acabar dia 5, aí tá bom. Então, porque aí a gente pode ir também trocando informações, vocês podem perguntar algum evento que vocês têm, que vocês gostariam de apresentar, uma frase, um versículo, alguma coisa, aí a gente pode trocar essas informações também. Então, vamos deixar para a próxima aula, então, de novo, o plano de salvação, através das 5 cores. Tem gente que falou de um lápis, que tem também as cores. Digo, gente, o instrumento que vai ser utilizado, a estratégia, não é a questão é as 5 cores, o significado das 5 cores, trazendo o plano de salvação. Fala, Tatiana. Bem na hora que você foi falar assim, gente, posso encerrar? Você falou alguma coisa? Cortou, eu não ouvi. Você poderia repetir, por favor? Nós podemos encerrar a aula agora, porque o Marcelo está lá no contexto do Nepal, e lá são 4h30 da manhã.
E ele começa, eu não sei se ele vai dormir para depois acordar ou se ele já vai ficar direto para a atividade dos eventos lá. Marcelo? E a outra coisa, você falou de formatura, eu também não ouvi. Ah, tá. Não, é justamente porque agora começa a preparação do Natal, cantata de Natal, tem muita formatura, tem casamentos. Então, são atividades do final do ano que a gente fica sobrecarregado. E assim, Jesus falou, né? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu aliviarei. Então, a gente já aproveita, né? Pode até fazer esse versículo também com uma tradução e pensar nesse sentido, fazer a última aula dia 5, e a gente pode fazer alguns encontros esporádicos também, mas não tem esse específico, porque o Marcelo ainda está viajando e a gente não sabe como é que vai ser a internet lá na Mongólia, né? Não, agora é Tailândia, né, Marcelo? Isso, vai ser na Tailândia. E depois Mongólia. Sim. Então, como a gente não sabe, então e dia 5 vocês vão estar disponibilizados? Sim, sim. A princípio, o dia 5 vai estar ok para nós. Então Duas alunas escreveram aqui que pode ser utilizado a próxima aula para realizar as tarefas juntos e também, ou melhor, para se acabar antes a aula, eles vão ter mais tempo para fazer as tarefas, né? E sobre, alguém aqui pediu para a palavra-chave desse segundo período. Louvor. E ação, nossa, e hoje também ação de graças, né? No dia de agradecer a Deus. Vocês viram lá que lindo a história em língua de sinais americana? Que fantástico! Olha o significado de cada sinal, viu que maravilha? Diz assim, contando a história, né? O que é esse dia de ação de graças, que às vezes a gente comemora, mas não. Agora, quando a gente conhece a história, a gente diz, nossa, isso é fantástico, Deus é maravilhoso. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Alessandra? Pode falar. Não sei se teve, eu cheguei atrasada na aula, não sei se teve a primeira palavra-chave ou não, eu vou ver. Ai, meu Deus, como está... ela está Plano de salvação. A primeira palavra-chave foi plano de salvação. Isso, isso. E agora é louvor. Não sei se é a minha internet aqui, então, que está ruim. Ok, gente? Então, vamos orar e agradecer a Deus. Quem quer fazer a oração? Não, são muitas mãos levantadas, uma de cada vez. Vamos lá. Gente, vocês estão muito envergonhadas hoje. Posso orar? Ok. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada por mais esta aula que o Senhor nos concedeu, esse aprendizado, Pai amado. Muito obrigada pela bênção que tem sido estarmos juntas aqui, aprendendo livres, ó Deus, para te servir no teu reino, Senhor Deus. Continua despertando em cada um, Senhor Deus, o desejo de te servir, anunciando o evangelho ao povo surdo, Senhor Deus, sendo missionárias tuas, enviadas, Senhor Deus, para a salvação desse povo. Abençoa o Marcelo, Senhor Deus, sua esposa, que estão em viagem, Senhor Deus, ali onde eles estão, que o Senhor esteja com a tua mão de poder, guiando, Pai, guardando a vida deles, ó Pai, abrindo os caminhos, Senhor Deus, mostrando, Senhor Deus, a tua vontade para a vida deles, Pai amado. Obrigada, Deus, por aqueles que são missionários, que vão até os confins da terra, obedecendo a tua santa palavra, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, pela vida da Cirlei, ó Deus, continua capacitando a tua serva, ungindo poderosamente, Senhor Deus, nesse trabalho que ela tem feito, Pai amado.
Muito obrigado por essa visão, dessas aulas de Libras, Senhor Deus, que Amém. tem nos motivado, Senhor Deus, que tem nos ensinado, Pai, que tem feito, Senhor Deus, a diferença para que nós possamos também sermos a bênção na vida dos surdos, Pai amado. Obrigado pela vida da Daniele, que não esteve conosco aqui hoje, Senhor Deus, continua com ela ali no seu trabalho, onde ela está, na sua igreja, Senhor Deus, na comunidade surda, Pai, que ela também, Senhor Deus, possa ser bênção para esse povo, Senhor Deus, anunciando o teu reino. Abençoa cada irmã que está aqui, Senhor Deus. Coloca a tua mão de sabedoria, de poder, nos dá a sabedoria dos altos céus, para que, Senhor Deus, venha a nós o teu reino, Senhor Deus. Obrigada por aquelas que já estão praticando e por aquelas que nós sabemos que irão praticar. Te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu nome e te pedimos, ó Pai, fica conosco e mais essa noite. Recebe toda a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Vamos parar a gravação para fazer a nossa foto. Enquanto não pedir